Questão número 885 do livro Raciocínio Matemático 3 é uma questão sobre números complexos e polinômios. Vamos ver aqui. Considere a função polinomial p de x é igual a x elevado a 20 mais x elevado a 12 mais ax4 mais bx mais 1. É um p de x, né? Sabem-se que a e b são números reais, ambos não nulos. Tá aqui, ó, tem a e b aqui, são coeficientes do polinômio p de x. Tá, então a e b são números reais, ambos não nulos, e que p de 1 mais i é igual a 4 mais 3i. Vamos anotar isso aqui. P de 1 mais i é igual a 4 mais 3i. Bom, então ele quer saber o seguinte. Então, P de 2 sobre 1 mais I é igual a... Aqui é 1 mais I, tá, gente? Eu tinha escrito I mais I, mas é 1 mais I aqui. Bom, então isso aqui é igual a quem? Olha só, primeiro vamos dar uma arrumada nisso aqui, né? Esse 2 sobre 1 mais I, vamos escrever numa forma mais bonita, como essa aqui. Olha aqui, quanto que é 2 sobre 1 mais I? 2 sobre 1 mais I... A gente pode fazer aqui, é como se fosse uma racionalização de denominadores, só que não é, na verdade não se chama assim. É como se fosse realização de denominadores, tornar o denominador real. Como é que a gente faz isso? Multiplica pelo conjugado. Quando você trabalha com radicais, você chama de fator racionalizante. Mas aqui com números complexos, isso aqui nada mais é que o conjugado, né? Quer dizer, o fator realizante é o conjugado do denominador. O conjugado disso aqui é 1 menos i. Né? O conjugado de um complexo é isso, a parte real é a mesma e a parte imaginária é ela com sinal trocado. Para não alterar, você vai ter que multiplicar o numerador também pelo mesmo fator 1 menos i. Então isso aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes 1 menos i, e aqui vai ficar uma diferença de quadrados, 1 ao quadrado menos i ao quadrado, 1 ao quadrado menos i ao quadrado, e você sabe que i ao quadrado é menos 1, né? Então, esse denominador aqui vai dar 2. Então, isso aqui ficou 2 vezes 1 menos i sobre 2, eu posso cortar aqui, isso vai ficar 1 menos i. Tá, então, o que ele quer saber, na verdade, é p de 1 menos i. Ele quer saber p de 1 menos i. Isso é o que ele quer saber. Olha só, essa questão aqui é para você resolver em quanto tempo? Bom, numa prova você tem que resolver isso aqui em 5 minutos. Se eu for explicar aqui, eu vou demorar muito mais que isso. Eu não vou só resolver a questão, eu tenho que explicar. Então eu vou demorar aqui, na minha demonstração, 15 minutos ou mais. Agora, tem um jeito de fazer esse problema que leva menos de 1 minuto, super rápido. Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Vamos fazer pela maneira convencional aqui. Olha, o P de 1 mais I, para você descobrir, na verdade você não quer descobrir, você já sabe quanto ele é. Você quer isso aqui, né? Ou seja, você vai pegar isso aqui, fazer x igual a 1 menos I e jogar nessa fórmula. Só que vai dar muito trabalho, né? Muita conta. Mas você tem essa informação aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com essa informação. Isso aqui significa que se você pegar 1 mais i, colocar no lugar de x e jogar aqui, você vai ficar com esse resultado. Essa é a informação que o problema dá e você quer saber quanto que é isso aqui. Ou seja, de preferência sem fazer a conta, né? Usando essa informação, você calcula isso aqui sem ter que fazer a conta. Agora, olha só. Você tem aqui x elevado a 20. Você tem que pegar esse complexo e elevar a 20. Presta atenção, uma coisa muito importante. Você nunca vai elevar um número complexo desse jeito aqui à 20ª potência, nem à 5ª potência você vai fazer. Toda vez que você tem um complexo e precisa encontrar uma potência dele, você tem que transformar na forma trigonométrica. Como assim? Forma trigonométrica. Isso aqui, ó. 1 mais i, como é que a gente marca 1 mais i? 1 mais i é isso aqui, a parte real é 1 e a parte imaginária é i. Então, 1 mais i é esse complexo aqui. Isso é 1 mais i.
E você vai escrever isso aqui na forma trigonométrica. Como é que é a forma trigonométrica? Você tem que usar esse módulo e tem que usar esse ângulo. Então, como é que você vai escrever esse complexo 1 mais i? Você vai escrever módulo, que é raiz de 2, cis, você sabe o que é cis, né? É cosseno de θ mais i seno θ. Cis de que ângulo? Desse ângulo aqui, que é o argumento. Quanto que é esse argumento? Olha, se você tem aqui 1 e i, você tem aqui esse cateto igual a esse. Quer dizer, você tem 45 graus. Então, isso aqui é cis 45 graus. Pode escrever em graus ou pode escrever em radianos também. Daria cis π sobre 4, tá? Então, esse número complexo, ele é raiz de 2 cis 45. Pronto, então você vai trabalhar com isso aqui. Para que a gente faz isso? É porque fica fácil você elevar uma potência. Como é que você eleva a potência n, um complexo da forma cis-θ? Deixa eu escrever aqui. Esse 1 mais i que a gente já tem, 1 mais i dá isso aqui, é raiz de 2 cis 45. E esse outro aqui a gente vai precisar dele, 1 menos i, seria o quê? É o conjugado, né? É a raiz de 2 cis menos 45. Porque o conjugado de um complexo, como é que a gente desenha no plano Argand de Gauss? Um complexo e o seu conjugado. Olha, aqui a gente tem, vamos chamar de Z. Onde está o Z barra? O Z barra está aqui, ó. O Z barra você não consegue trocando o sinal do B, quer dizer, trocando o sinal da parte complexa, a parte imaginária. Então, ele tem aqui A mais BI, ele vai virar A menos BI. É claro que se você tiver um ângulo aqui, se esse camarada aqui for o Z barra vai ser aqui, né? Não é questão de fazer virar negativo, é questão de trocar o sinal. Então, o conjugado de um complexo, onde fica a representação dele, o afixo? Ele é o simétrico do afixo original, simétrico em relação ao eixo X, no caso, ao eixo real. Então, se isso aqui é A mais BI, aqui você tem A menos BI, que é o conjugado. Pronto. E o que você me diz do ângulo? Eu falei aqui que é menos 45 graus, é porque o ângulo do conjugado é o mesmo ângulo do complexo original, só que com sinal contrário. Aqui você tem θ, aqui você tem menos θ. Então, você, para achar o conjugado de um complexo, é só você trocar o sinal do ângulo dele. Então, temos aqui 1 mais i e 1 menos i. Eu vou escrever dessa forma aqui. Bom, agora eu preciso calcular quanto que é isso aqui elevado a 20. Na verdade, eu teria que calcular isso aqui também. Como é que a gente faz para elevar isso aqui a 20? Você faz o seguinte. Você não vai elevar a 20, você vai elevar ele a uma potência até ele cair num número real. Olha aqui. Se você tem aqui esse complexo original, que a representação dele está aqui, é raiz de 2 cis 45. Se você elevar ele ao quadrado, ele vai parar aqui. Na verdade, ele vai parar nesse argumento. Ele vai aumentar de módulo, porque o módulo vai sendo elevado àquela potência. Mas se você pensar só no argumento, elevando esse complexo, que tem um argumento 45, elevando ao quadrado, ele vai ficar com esse argumento. Elevando ao cubo, ele vai ficar com esse argumento, que é 3 vezes esse. E elevando à quarta potência, ele vai ficar com esse argumento. Então, eu preciso elevar esse complexo aqui à quarta potência para ele virar um número real. Se você tem aqui raiz de 2, cis 45, e elevar à quarta potência, isso aqui vai ficar raiz de 2 à quarta, vai dar 4. E o cis 45, quando você elevar o cis 45 à quarta, ele vai virar cis 180 graus, que é menos 1. Então, esse complexo elevado à quarta potência, ele dá menos 4. Então, isso aqui é um resultado importante. Vamos escrever aqui o 1 mais i elevado à quarta potência. Isso aqui dá menos 4. E, aliás, esse aqui também, né? Esse aqui também, elevando à quarta potência, vai dar menos 4. Por quê? Esse complexo, 1 menos i, ele fica aqui.
Se você elevar ele ao quadrado, o argumento dele vai bater aqui. Se você elevar ao cubo, vai bater aqui. Se você elevar à quarta potência, o argumento dele vai bater aqui e ele vai virar um número real. Então a gente pode escrever o seguinte. Esse complexo 1 menos i, que é a mesma coisa que isso, raiz de 2 cis de menos 45. Se você elevar isso aqui à quarta, isso aqui vai ficar raiz de 2 à quarta dá 4, e o cis menos 45, elevando à quarta, ele vai bater aqui no menos 1. Então vai ficar 4 vezes menos 1. Então isso aqui dá menos 4 também, tá? Ou seja, o 1 menos i elevado à quarta, isso aqui vai dar também menos 4. Pronto. Então chegamos até aqui. Como é que eu adivinhei que tem que fazer isso? A potência de um complexo você trabalha desse jeito, porque aí você vai ficar com contas simples, por incrível que pareça. Olha só, daqui nós vamos tirar o seguinte. Vou poder calcular P de 1 mais I, que eu sei que é isso, usando essa informação. Quem é P de 1 mais I? O P de 1 mais I vai ser, olha aqui, 1 mais I elevado a 20. Você já tem elevado à quarta. Para elevar a 20, é só você pegar isso aqui e elevar a quinta, né? Então isso aqui, esse x elevado a 20, para x igual a 1 mais i, isso vai dar menos 4 elevado a 20. Vamos escrever aqui. Isso é menos 4 elevado a 20. Tá, e x elevado a 12 vai ser isso aqui, menos 4 elevado a quanto? Elevado ao cubo. Então, isso aqui você vai ter menos 4 elevado ao cubo. Isso é o x a 12. Aqui a gente tem ax4, mas x4, para x igual a esse valor, o x4 vale menos 4. Então, isso aqui vai ficar menos 4a. Menos 4a. E aqui a gente tem b vezes x. Bom, o b eu não sei quem é, eu vou deixar o b indicado assim mesmo. E o x eu vou escrever desse jeito mesmo. O x é 1 mais i. Não está elevado a nada, está elevado a 1, né? Então, eu vou escrever ele como 1 mais i mesmo. Não vou escrever como cis, não. Tá, então tudo isso dá... Ah, tem um 1 aqui ainda, eu esqueci do 1, hein? Tem um 1 aqui. Isso tudo é igual a quanto? Isso aqui é igual a 4 mais 3i. Então, isso é informação que o problema deu. É o valor desse polinômio para x igual a 1 mais i. É o P de 1 mais i. Então, é um polinômio de coeficientes reais, porém com um argumento complexo. Tá, e o problema quer que você calcule quanto que é P de 1 menos i. P de 1 menos i. Só que você, para calcular o P de 1 menos i, você teria que saber o A e o B, que você não sabe, né? Esse que é o problema. Mas tudo bem, se você fosse calcular o P de 1 menos i desse jeito, você ia ter 1 menos i elevado a 20, mas acontece que 1 menos i elevado a 20, você já tem elevado a 4, que dá menos 4. Então isso aqui vai dar menos 4 elevado a quinta. Menos 4 elevado a quinta. Deu igual, né? Ih, rapaz, eu escrevi errado aqui desde o início, hein? Deixa eu corrigir, aqui é elevado a quinta. Aqui tá certo, ao cubo. Aqui você tem x elevado a 12, então você tem 1 menos i elevado a 12, que é a mesma coisa que 1 menos i elevado a quarto, elevado ao cubo. Então isso aqui vai ficar menos 4 elevado ao cubo. Deu igualzinho, hein? Igual. Quer dizer, isso que você tem até agora é igual ao que você quer. Bom, você tem aqui menos 4a. O que é menos 4a? Esse menos 4a saiu daqui, ó. Você tem o A multiplicado por x4. E o x4 para esse valor de x dá menos 4. Então vai dar menos 4a também. Tá dando tudo igual. Aqui que vai dar diferença. Aqui ao invés de b que multiplica 1 mais i, você vai ter b que multiplica 1 menos i. Porque você está calculando o p de 1 menos i que você quer. Essas partes são iguais ao anterior, mas aqui tem uma diferença. E aqui ainda tem um mais 1, né? E pronto, e você quer saber quanto é que dá isso. Quanto que é esse camarada? Olha, tudo bem. Você tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Olha, a parte real desse camarada aqui é a mesma desse. Porque você tem aqui, ó, menos 4 elevado a quinta. Ele está aqui. Menos 4 ao cubo. Ele está aqui igualzinho. Aqui tem menos 4a, está igual.
Que mais? Aqui você tem B vezes 1 e B vezes 1. Essa parte está idêntica. Que mais? E tem um 1 aqui. Então, a parte real deste número é igualzinha à parte real desse número. Então, a parte real desse resultado é 4. Olha que sorte. Falta só a parte imaginária. Eu sei que a parte imaginária desse é 3i. E eu quero saber a parte imaginária desse. Onde está a parte imaginária desse? A parte imaginária desse, o único lugar que tem o número i é aqui, ó. Você tem b vezes menos i. Você precisa disso. Acontece que você sabe quanto que é b vezes i. B vezes i é 3i. Se você quer b vezes menos i, então é o quê? É menos 3i. Então, isso aqui, você descobriu quanto que é o P de 1 menos I sem calcular o polinômio. Claro, sem elevar isso aqui a 20, né? Então, esse resultado aqui foi uma pista para você calcular esse sem ter que fazer tanta conta. Então, isso aqui, eu diria que é uma solução que você faz na prova em 5 minutos, tá? Agora, vamos fazer como é que seria a solução em 1 minuto. Só que a solução em 1 minuto não é fácil, não. Você tem que conhecer um detalhe interessante sobre polinômios com números complexos. Olha só, essa questão é uma questão de números complexos considerada difícil, é um desafio, tá? Não fique preocupado, porque lá na prova você vai ter, em sua maioria, questões mais fáceis, que você coloca lá A mais BI, sai rachando, sai fazendo a conta e chega à resposta. Essa questão aqui que você tem caminhos diferentes, que tem que ter uma sacada mais ou menos difícil de você ter na hora da prova. Mas qual é a probabilidade de você ter uma sacada dessa na hora da prova? Se você estudar, né? Se você fizer bastante exercício, resolver bastante problemas, você tem uma grande chance de ter uma sacada dessa, ou até num problema não tão difícil quanto esse, você ter uma chance maior de sucesso. Olha só. Esse problema deu essas informações. Dado esse complexo Z, que vale 1 mais I, ele informou que o P de Z é isso aqui. Eu não vou nem anotar o polinômio, tá? Essa solução que eu vou dar aqui é a solução que você faz em 1 minuto. Só que para aprender a técnica, você demora mais do que isso para aprender, tá? E ele deu esse outro número complexo aqui, que por acaso é o conjugado desse. O problema não falou isso, você que está observando isso, para usar a propriedade que eu vou mostrar aqui. E ele quer saber quanto que é o P deste número, quer dizer, o P de Z barra. Quanto é que dá isso? E a gente viu que dá 4 menos 3i, né? Olha só, o conjugado é uma operação. Vamos considerar uma operação que transforma um número no seu conjugado. Essa operação, a gente representa ela por uma barra em cima do número. O que faz a barra? Ela pega a parte imaginária e troca o sinal. É isso que faz, né? Então, por exemplo, se você tiver 2 menos 4i, quem é o conjugado disso? Isso aqui é a operação conjugado. O conjugado disso é 2 mais 4i. Né? Essa operação ela mantém a parte real e troca o sinal da parte imaginária. Agora eu vou mostrar 3 propriedades interessantes aqui que tem a ver com polinômio. É o seguinte: se você tem um complexo, multiplica ele por um número real e acha o conjugado, eu estou usando 2 operações aqui, a multiplicação por real e a operação conjugado. Esse resultado é o mesmo resultado que se você pegasse K e multiplicasse pelo conjugado. Quer dizer, essas 2 operações, a multiplicação por um real e a operação conjugado, elas são comutativas em relação aos complexos. Você pode trocar a ordem das operações, é isso que eu quero dizer. Você não tem ordem obrigatória para fazer essas operações. Isso é claro, quer ver? Se você tem aqui, vamos pegar esse complexo aqui, 2 mais 4i. Eu vou usar aqui K igual a 3, por exemplo. Então, eu vou fazer essa operação desse jeito e desse jeito vocês vão ver que dá a mesma coisa. Se eu pegar esse complexo aqui, multiplicar por 3, vai ficar 6 mais 12i.
Aí eu acho o conjugado, vai ficar 6 menos 12i. Esse é o resultado que você tem se você primeiro multiplicar e depois achar o conjugado. Agora, se você fizer na ordem inversa, primeiro acha o conjugado, depois multiplica. Partindo desse aqui original, tá? Então, vamos primeiro achar o conjugado. Vai ficar 2 menos 4i. 2 menos 4i. Agora eu multiplico por cá. No caso, vou multiplicar por 3. Vai ficar 6 menos 12i. Observe que dá o mesmo resultado. Então, multiplicar o conjugado por R$1 e achar o conjugado, você vai ter o mesmo resultado que se você fizesse na ordem inversa. Primeiro acha o conjugado e depois multiplica. Outra operação que pode ser considerada comutativa, na verdade eu estou usando essa palavra comutativa, não é muito correto não, tá? Eu quero dizer que não muda se você fizer uma operação primeiro e a outra depois, ou se você fizer o contrário. É isso aqui, se você tem um complexo Z e um complexo W, e você precisa somar e encontrar os conjugados. Essas duas operações podem ser feitas dessas duas formas. Você primeiro pode somar e depois achar o conjugado do resultado, ou então você pode achar os conjugados e depois somar. Eu não vou demonstrar não, que isso aqui é óbvio, é uma demonstração similar a isso aqui, tá? E outra interessante é quando você faz a potência de um complexo. Olha aqui, vamos fazer duas operações. Vamos achar o conjugado e vamos elevar a n. Então, achar o conjugado e depois elevar a n, eu vou encontrar o mesmo resultado que se eu fizer na ordem inversa. Ou seja, eu pego o meu complexo, eu elevo a potência n e acho o conjugado desse resultado. Isso é igual a isso. Só que não é tão óbvio, né? Para mostrar isso aqui, você pode escrever o complexo na forma r cis θ. Ó, o z eu vou escrever como r cis θ. Quem é que seria o z barra? O conjugado de um complexo na forma trigonométrica é r cis menos θ. Eu já tinha falado isso, né? Para achar o conjugado de um complexo é só você trocar o sinal do argumento. Se você pegar isso aqui elevado a n, esse aqui elevado a n, quanto é que vai dar? Vai ficar r elevado a n cis de qual ângulo? Esse ângulo aqui vezes n. Multiplica o ângulo, multiplica o expoente pelo argumento. Então, cis de menos nθ. Então, fazendo desse jeito, dá isso. Agora, e se você fizer desse jeito? Primeiro eleva a potência n, esse aqui. Se você elevar esse aqui a potência n, você vai ter r elevado a n cis de nθ. Pronto, então eu fiz z elevado a n, dá isso. Aí eu acho o conjugado. O que acontece com o conjugado desse complexo aqui na forma trigonométrica? Isso aqui não muda, vai mudar só o argumento. O argumento que era esse, o argumento vai trocar de sinal. Então vai ficar menos nθ. Vamos botar entre parênteses aqui. Então, olha só, deu a mesma coisa, r a n cis de menos nθ, dá a mesma coisa. Então, você pode primeiro achar o conjugado e depois elevar a n, ou pode fazer o contrário. E essas três propriedades dizem uma coisa muito interessante pra gente. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Olha só, o que é um polinômio? Um polinômio não é uma soma de potências multiplicadas por coeficientes reais? Não é isso que é um polinômio? Então, o polinômio, ele tem essas três propriedades embutidas. O polinômio nada mais é que uma soma de complexos, que você está achando conjugado, que pode fazer desse jeito ou desse, e esses complexos que você está somando são potências que têm essa propriedade e ainda estão multiplicadas por coeficientes que têm essa propriedade também. Então, o que a gente conclui daqui? A gente conclui que o polinômio ele tem essa propriedade, ou seja, você para achar o P de Z barra, você tem duas opções. Ou você primeiro acha o conjugado do Z e depois calcula o polinômio em função dele, ou você pega o polinômio do Z e acha o conjugado dele.
Então isso que o problema pede pode ser calculado assim. Pega o P de Z que você já tem, que é 4 mais 3i, e acha o conjugado desse resultado. Vai ficar então 4 menos 3i. Só que esse raciocínio você faz ele em 1 minuto da prova, se você lembrar que o polinômio tem essa propriedade aqui. Essa propriedade não é muito explorada nas aulas do ensino médio, tá? Eles até ensinam essas coisas, isso aqui, mas não lembram, ó, o polinômio tem essa propriedade aqui, pode usar isso. Então, a gente resolve essa questão rapidamente, usando essa propriedade aqui dos polinômios sobre os complexos. Então, isso aqui é exatamente o que ele quer, que a gente já viu que dá 4 menos 3i, né? Olha aqui, 4 menos 3i, resposta correta, letra E de eco.